Olá! Nesta aula vamos tratar do último mecanismo de transferência de calor, que é a radiação. Nós já vimos a condução e a convecção. Entretanto, ambos precisam de um meio para ocorrer. Na condução, o meio é o próprio corpo, que vai transmitindo a energia cinética de uma partícula para outra e assim transmitindo a energia. Na convecção, essa transferência de calor se dá por meio de movimentação de fluidos ou de massas. Entretanto, como a energia do Sol chega até a Terra, isso nos leva ao terceiro mecanismo de transferência de calor, a radiação, que é regida pela lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann é dada pela equação H é igual a área vezes a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura a quarta. Calma, mas vamos escrever isso. T é a temperatura. Então nós vemos que um pequeno aumento da temperatura provoca um grande aumento na taxa de transferência de calor, no caso o nosso H, pois a temperatura está elevada à quarta. A constante de Stefan-Boltzmann seria o sigma, e ela é da ordem de 10 a menos 8. O E é a emissividade, e ele está relacionado com a capacidade de um corpo de emitir radiação. Para corpos negros, que seriam os emissores perfeitos, essa emissividade vale 1. Para corpos que não emitem nada, seriam corpos completamente opacos, essa emissividade vale 0. É bom lembrar que a questão do corpo negro será vista melhor na parte de física moderna. E o A é a área da região que vai emitir ou absorver a radiação. Vale lembrar que, quando está emitindo, quando seria um H da emissão, vamos utilizar a temperatura do corpo. Ao passo que, quando vamos verificar a absorção, vamos utilizar a temperatura do ambiente. A fórmula para a absorção e a fórmula para a emissão é a mesma, ou seja, é o mesmo E. E só depende do corpo, ou seja, para corpos diferentes, você terão emissividades diferentes. Então, isso mostra que um corpo que é um bom emissor de energia, ele é um bom receptor de energia, ou um bom absorvedor de energia. Ao passo que um corpo que é um mau emissor, é um mau absorvedor. Outra coisa importante que a lei de Stefan-Boltzmann mostra para a gente é que não importa qual corpo. O corpo humano é um emissor de energia. Entretanto, essa energia, essa radiação, ela não é vista. Por quê? Porque nós não estamos em uma temperatura alta o suficiente para emitir comprimentos de onda na faixa do visível. Essa capacidade que o ser humano tem de emitir radiação é utilizada por algumas câmeras, são as chamadas câmeras de visão térmica ou visão termal. Essas câmeras são capazes de detectar e transformar essa radiação detectada em imagem, ou seja, eu consigo ver no escuro, vamos dizer assim. Geralmente a imagem produzida por essas câmeras ou é preta e branca ou é azul, vermelha e amarela. Entretanto, podem ter outros tipos de coloração. E isso é muito visto naqueles jogos ou filmes, né, que o cara bota um óculos, um binóculo e consegue ver branco, preto ou azul, vermelho e amarelo. E tem outro tipo de câmera, seria a visão noturna, que é aquela mais verdinha. Geralmente é por ampliação de luz residual, ou seja, naquele ambiente, mesmo escuro, tem um pouco de uma luminosidade não perceptível para o olho humano, mas que o aparelho consegue transformar numa imagem. Veja bem, são aparelhos que utilizam tecnologias diferentes. A visão térmica, ela utiliza o fato de o corpo humano normalmente emitir a radiação em uma determinada faixa.
Ou seja, tudo que emitir a radiação naquela faixa, ele vai considerar como se fosse um humano, mais ou menos isso. Seria a mesma coloração que um humano tem. Já a visão noturna, ela utiliza o fato de aquele ambiente já estar sendo iluminado por uma pequena quantidade de luz. Ou seja, se não tiver nada, for um breu total, o que é muito difícil, não vai ver nada, porque não tem luz residual. O estudo da lei de Stefan Boltzmann também pode ser visto na aula de física moderna, que trata da radiação de corpo negro. Para encerrarmos nossa aula, vamos estudar a garrafa térmica. Este é um projeto proposto pelo Sr. James Dewar. Temos aqui um recipiente, que no nosso caso contém água. Esse recipiente é o qual nós queremos manter a sua temperatura, ou seja, fria ou seja quente. As paredes desse recipiente são recobertas por um material com uma emissividade baixa. Lembrando que são as duas paredes, né? Então, as paredes do recipiente e as paredes desse recipiente de fora. A parte interna entre o recipiente e essa camada branca é feito o vácuo. É a parte branca, essa parte preta aqui seria um vácuo. Esse vácuo minimiza ou acaba com as perdas por convecção e por condução. Por quê? Porque se não há meio, não tem como ter troca de calor por condução e por convecção. E essa parte branca seria um revestimento externo, também isolante e também com uma baixa emissividade. O grande problema deste desenho é sempre a tampa, onde ocorrem as maiores perdas. Bem, a garrafa térmica ela resume muito bem os três mecanismos de calor, porque ela tenta combater os três. Esse material com baixa emissividade pode ser refletido com prata, uma lâmina de prata, ou realmente um espelho. Um espelho ele é um material com baixa emissividade. Ele é feito para combater as perdas por irradiação, ou seja, a radiação não vai passar por ali, vai passar menos radiação. O vácuo e o material isolante procuram combater a condução e a convecção. Portanto, a garrafa térmica teve todos os seus componentes pensados para combater todos os mecanismos de transferência de calor existentes: a condução, a convecção e a radiação. Com isso, nós terminamos a nossa aula de radiação. Espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas estejam com a gente também.